Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão em mais um Agentes Nerds e hoje nós vamos... Não, antes disso, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Em algum lugar por aqui teremos cards para que vocês possam entrar e acessar mais conteúdos do canal. Se você curtir esse material, não deixe de seguir os canais parceiros Mestre Yodo, Coliseu Pokémon, Diário de Trevor, Shakes Play e Histórias de Heróis. Cada um desses caras faz um trabalho de excelência. E aí você se inscreve em cada um deles e deixa lá em algum vídeo que vocês foram pelo Agentes Nerds e por consequência vocês nos ajudam a crescer. E hoje vamos falar de um assunto um pouco complexo aqui, tá? Nós vamos falar sobre minha experiência lésbica com a solidão. É um mangá escrito e desenhado por Kabi Nagata, lançado no Brasil pela editora New Pop. Vamos ver aqui de quem que é a tradução. Não vai me surpreender se a tradução for do Thiago. Sim, a tradução é do Thiago Nojiri. Ainda não aprendi a falar o nome dele, nem pesquisei na verdade. Thiago Nojiri. Mano, esse mangá, ele é um mangá problematicão, sabe? Tipo, nem sei se essa palavra existe, mas se não, é muito problemático esse mangá. Por que eu tô falando isso? Porque esse mangá, ele é um mangá autobiográfico que conta a história da própria autora e como ela se descobriu, como ela se desenvolveu ao decorrer da vida dela e, ao que tudo indica no final desse mangá aqui, como ela está se desenvolvendo até esse ponto aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a personagem, ou a autora, ela é uma personagem bastante introvertida, com um complexo de inferioridade gigantesco e a estima lá embaixo, abaixo do fundo do poço. Isso faz com que ela não se preocupe nem consigo nem com os outros. Mentira, com os outros ela se preocupa, porque ela se preocupa muito com o que os outros pensam dela. E ela se preocupa tanto com isso que ela não cuida de si mesma. E quando eu falo não cuidar de si mesma, estou me referindo a ela não toma banho, ela não se depila, em alguns momentos ela nem sequer come, por muitas vezes ela até mesmo chega a tentar se matar. E aí as coisas não vão muito bem para ela no estado mental, e aí ela acaba voltando para a casa dos pais dela, o que deixa ela ainda mais para baixo, porque ela saiu da casa dos pais e aí ela tenta a sua independência, não consegue, tem que voltar para lá, porque senão ela não tem mais dinheiro para poder pagar o aluguel dela. E esses problemas acontecem um atrás do outro até o momento em que ela resolve que ela tem que mudar. E aí ela tenta mudar de todas as formas e no meio desse processo de mudança, ela tem um estalo, que ela nunca se interessou por ninguém. E aí ela começa a se perguntar, como assim ela não se interessa por ninguém? Ela nunca se apaixonou por um homem, por uma mulher. E aí ela começa a buscar em si mesma essas respostas. E aí ela acaba se descobrindo. É claro, tem todo um processo aqui que eu não vou contar porque eu não vou dar spoiler, mas é um processo muito bonito. E aí ela acaba se descobrindo uma pessoa homoafetiva. E aí ela tem um outro problema quando ela descobre que ela é homoafetiva. Primeiro que ela é homoafetiva. O segundo problema que ela encontra nisso daí é como que ela pode chegar em alguém, porque ela nunca fez isso e ela já está na fase adulta. Então vejam como que os complexos de inferioridade dela sempre vai batendo, assim, tentando empurrá-la para baixo, a estima dela sempre lá embaixo. E assim, por que eu falei sobre o fator homoafetivo dela ser um problema? Porque ser homoafetivo é um problema? Não, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive. A gente sabe que preto, homoafetivo, pessoa de baixa renda não é bem vista dentro da sociedade. E ela tem que enfrentar isso de alguma forma. Não é à toa que nos anos 80, ali até um pedaço dos anos 90, em alguns lugares ser homoafetivo era crime, passível de morte. Muitas pessoas famosas morreram porque adquiriram o HIV e eles eram homoafetivos, mas não podiam se tratar, porque para se tratar tinham que falar que eram homoafetivos e se falassem, dava um problema gigantesco. Quem conhece a história de Freddie Mercury sabe do que eu estou falando, é um grande exemplo disso. Então, assim,
Qual que é o problema disso dentro da nossa sociedade? É simples, a nossa sociedade ela é uma sociedade que aponta dedo, ela é uma sociedade que dizem que o sistema de escravidão acabou, mas o sistema que nós temos hoje, ele é um sistema escravista. A diferença é que antigamente só se escravizava preto e hoje em dia se escraviza todo mundo, preto, branco, pardo, índio, homoafetivo, hétero, todo mundo é escravo de alguma forma. E aí, quando as pessoas tentam se libertar disso, nós temos um sistema que tenta nos empurrar cada vez mais para baixo, independente de qualquer coisa. Nós temos aí vários ataques à própria humanidade, seja na destruição da Amazônia, seja numa polícia corrupta, seja num político corrupto, seja esses políticos corruptos que cortam verbas da educação, que acontece constantemente, seja no desmatamento da Amazônia, como eu já falei, o que gera aquecimento global, gera muita coisa, seja no ataque a animais, seja no ataque a outras pessoas, ou no aumento do próprio livro. Isso faz com que a gente não possa consumir, porque já foi dado aí, né, feito uma declaração de que livro é coisa de luxo, artigo de luxo, e aí é coisa de rico, vamos taxar o livro, e com isso não pode taxar, porque senão dá problema, mas aí se a gente aumenta o preço, o pobre não pode comprar, só o rico pode comprar, então a gente pode taxar. Entendem a armadilha que é feita? E por que eu estou dando essa volta? É simples, porque a Gabi, né, gata, traz esses questionamentos. Ela traz, à medida que a gente vai vendo o descobrimento dela, como que ela, por assim dizer, sai do seu casulo, a gente vai se deparando com esse tipo de questionamento dentro da história. Embora seja uma história que apenas fale sobre a experiência lésbica dela, todos esses outros problemas começam a ser colocados em xeque. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um sistema que faz com que essas coisas sejam, com que essas coisas apareçam. E isso é uma das coisas mais legais desse mangá. Assim, a Gabi, ela não consegue se relacionar com pessoas, e isso é um problema muito sério entre ela e as outras pessoas, tipo, até os amigos dela meio que se afastam, porque na verdade os amigos não se afastam, ela se afasta dos amigos. E quando ela descobre ali que ela precisa ter uma relação, ela não consegue conquistar ninguém pelo estado atual dela, ela resolve fazer a coisa mais maluca da vida dela, que é contratar uma garota de programa lésbica. Por isso o nome da história. E assim, quando ela faz isso, nós temos todo um rolê para ver o desenvolvimento da Gabi, dos pensamentos dela, da imaginação dela, de como vai ser quando chegar na hora. E aí ela vai no encontro que ela precisa e tal. Tem todo o processo que vocês só vão descobrir lendo essa história. E o futuro dela meio que fica descrito aqui na história. Eu não sei como que tá hoje em dia, mas até o momento em que ela escreveu esse mangá, ela ainda fazia algumas práticas, mas ela sempre falando que estava disposta a mudar, que ela estava lutando para mudar isso daí. A arte, inclusive, a história, gente, eu tô contando assim, vocês devem pensar, meu Deus, essa história deve ser pesada, essa história deve ser ruim. Não é, tá? A história, ela não é pesada pelo que você lê. Sei lá, se você simplesmente lê como se fosse só um quadrinho qualquer, você vai conseguir ler como se fosse só um quadrinho qualquer. É quando a gente para perceber as coisas que se passam aqui, é que ele começa a ficar pesado. Tanto é que a arte dela parece até que é uma arte ruim, uma arte feia, parece até que ela está aprendendo a desenhar. Só que não é. É para simular o desenvolvimento dela como ser humano. Porque ela não se considera um ser humano bonito. Ela não se considera uma pessoa capaz. E aí a gente está vendo uma arte que é condizente com esse sentimento que ela tem. E, assim, é uma armadilha, tá? Isso aqui é, como diz, é uma armadilha, Binho. É cilada, Binho. Por que eu tô falando que é cilada? Porque se você for com essa ideia de que é simplesinho, de que é bobinho, você pode cair do cavalo quando você começa a ter essas percepções que eu estou passando para você. Ela não passa essas percepções de uma forma mais incisiva, justamente porque ela quer que seja divertido. Ela quer que ela quer passar a mensagem dela, mas de uma forma bastante lúdica, de uma forma bastante descontraída.
Ela já passou por muito sofrimento na vida, ela não precisa colocar a gente sofrendo junto com ela. Esse é o pensamento. Então ela coloca de uma forma interessante, de uma forma divertida, mas que a gente sabe que não é. A gente sabe das armadilhas que estão aqui, a gente sabe do quão pesado é. Até porque quando a pessoa não sabe o que ela quer, quando a pessoa está parada no mesmo lugar, ela não avança, ela não retorna, e assim, o processo de dar o primeiro passo é difícil, e é exatamente isso que a gente acaba encontrando aqui nesse mangá. A editora New Pop, ela traz esse tipo de material que sempre deixa essa reflexão pra gente, e isso é muito importante, isso é muito bom, principalmente para os dias que a gente está vivendo hoje, onde o ódio tem ganhado cada vez mais espaço, onde o reiterismo tem ganhado cada vez mais espaço. A gente está vivendo uma época em que se tudo é bom, eu gostei, se eu gostei, tudo é bom, se eu não gosto é lacração, e a gente sabe que não é bem assim. E isso faz com que a gente coloque as coisas de uma forma, e aí tem pessoas que nos seguem, e essas pessoas também levam, compartilham isso, e isso é um problema muito grande, e é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Será que a gente realmente se descobriu? Será que a gente está dando esse passo rumo aí à paz, rumo ao amor? A gente precisa parar para pensar muito nisso. E à medida que a gente vai lendo Minha Experiência Lésbica com a Solidão, a gente vai colocando essas coisas em xeque. Ah, eu não gosto desse pessoal, esse pessoal afetivo e tal. Não, a discussão aqui não é se você gosta ou não dessas pessoas, mas sim a descoberta da autora como ser humano. Porque independente de qualquer coisa, de você ser homoafetivo, de você ser hétero, de você ser branco, preto, pardo, índio, não importa. Antes de qualquer coisa, você é ser humano. E assim como você é ser humano, as outras pessoas também são. E elas merecem respeito tanto quanto você merece. Então você não tem que desmerecer as outras pessoas para se sentir melhor ou superior. A gente é todo mundo junto. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma das coisas que a gente... é um dos problemas que a gente se depara dentro dessa obra aqui. Quando não é ela, são as outras pessoas. Claro, de um jeito sempre divertido. Mas hoje em dia, tudo tem se tornado bastante divertido. E quando a gente erra, só um pedido de desculpas no Twitter e todo mundo esquece. E a gente sabe que não é bem assim. Porque algumas feridas levam tempo para cicatrizar. Então, se você está vendo esse vídeo, cuidado com o que você fala, com aquilo que você opina, principalmente nas redes sociais. Você tem empregado mais amor ou mais ódio? Independente de qualquer coisa, nossa opinião é nossa opinião. Só que ela não deve ser utilizada para destruir e nem para apontar. Porque nós não nascemos para apontar, nós nascemos para andar para frente uns com os outros. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, fiquem com Deus, que a força esteja com todos. E até mais!